Aí eles falam o seguinte: olha, a mulher é inferior ao homem. Eu já ouvi esse tipo de observação em palestras que eu dei. Porque a mulher foi criada depois do homem. E de fato, quando você vai ver o texto bíblico, a mulher foi criada depois da costela de Adão. Adão, quando a vê, chama: você finalmente é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele dá nome à mulher, como ele deu nome aos animais. Isso, olhado de maneira anacrônica, parece que realmente a Bíblia já é machista desde lá de trás. E numa palestra eu lembro que um senhor até religioso falou: a mulher é inferior ao homem, porque ela foi criada depois do homem. Eu falei assim: olha, se for assim, então o homem é inferior aos animais, porque ele foi criado depois dos animais. Nossa, a mentalidade bíblica é outra. A mulher vem ali no final porque ela, sim, é quase a coroa da criação antes do Shabat. Que ela vai vir para gerar outros humanos. Exatamente, que o homem não faz. Exato. Quando fala que Deus criou o homem, diz assim: façamos o homem, criou Deus o homem, falando o homem Adão, o verbo que está lá no hebraico é o verbo yassar. Yassar é criar, fazer, manipular um objeto de barro, você tipo um jarro de barro, yassar. Aí, mais alguns versos à frente, fala assim: e Deus formou a mulher. Na Bíblia em português está formou o homem, formou a mulher, mas no hebraico são dois verbos diferentes. Quando menciona que Deus formou o homem, yassar, quando fala que ele formou a mulher, é baná. Sabe qual a diferença entre os dois verbos? É como se Adão fosse feito a machadada e Eva fosse feita polida, esculpida, acabada. Então é como se Adão fosse mais cuidado. Mais cuidado. Adão é a parede de tijolos sem reboco. Entendi. A mulher é a mesma parede, agora com reboco, pintada e tudo mais. Então a Bíblia traz um enaltecimento. Quando ele dá o nome à mulher, por exemplo, é interessante que ele chama de Eva. Eva ou Ava, em hebraico, aquela que carrega a vida. Porque Eva significa isso? É aquela que carrega a vida. E olha bem, ele dá esse nome para Eva justamente depois de ouvir a sentença de Deus, que agora eles estavam condenados porque comeram o fruto proibido. Eles comeram o fruto proibido, agora a morte ia passar. Então eles não tinham nomes? Só Adão tinha nome, Eva não. Ele só dá nome para ela depois desse episódio. Não sabia. Não é antes. Antes ele só a chama de mulher. Ou seja, o título hoje mulher, que você aplica indistintamente a todos, no início era o nome próprio, Ishá. Ele é Ish e a mulher é Ishá. Então, nesse sentido da Ishá, ele fala: se chamará varoa, porque do homem foi tomada. Quando eles recebem de Deus assim: olha, vocês estão ferrados agora, porque vocês comeram do fruto proibido, a terra vai dar cardos e abrolhos, você vai, no suor do seu rosto, você vai comer o seu pão, você agora vai dar à luz em meio a dores. Eles ficaram angustiados. Aí Deus: calma, eu tenho uma notícia para vocês. Da semente da mulher, eu vou suscitar um Messias. Nossa. E esse Messias vai esmagar a cabeça da serpente. Olha a promessa que foi feita em cima. E da onde que viria essa salvação? Da mulher. Aí por isso Adão vira e fala: você vai se chamar Eva, porque você carrega a vida. Isso é muito bonito, cara, muito bonito. Não tem nada de machismo nisso? Ninguém, desde Adão até o último ser vivo desse mundo, vai ser salvo pela guarda da lei. Não tem como. Porque, raciocina comigo, se guardar a lei salvasse alguém, não precisava Jesus vir. Aí a pergunta da Denise seria respondida de outra maneira. Deus poderia resolver o problema da humanidade obrigando todo mundo a guardar a lei. Se guardar a lei resolvesse, Jesus não precisava vir. Então nunca houve um tempo da lei e um tempo da graça. Todo o tempo foi da graça. Como é que Moisés foi salvo? Você acha que Moisés foi salvo porque ele guardou a lei? Não. Ninguém consegue cumprir 100% a lei. Como é que Josué, Daniel, Oséias, Isaías, como é que esse pessoal foi salvo? Pela graça. Mas Jesus não havia vindo ainda, Rodrigo. Bingo. Lembra o Apocalipse que fala o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os outros que morreram na dispensação do Antigo Testamento, eles foram salvos pela graça do Cordeiro que haveria de vir. E Paulo, João, Rodrigo, Denise, vocês aí, somos salvos pela graça do Cordeiro que veio. A única diferença entre nós e os que viveram no Antigo Testamento é que eles apontavam o Cordeiro que haveria de vir e nós apontamos o Cordeiro que veio. Por isso que hoje nós não precisamos mais sacrificar animais.
Porque o sacrifício de animais no Antigo Testamento apontavam para o cordeiro que haveria de vir. Lembra o João Batista, quando Jesus chegou no Rio Jordão? Ele chegou para 2 discípulos e falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Paulo deixa bem claro, e o autor de Hebreus também, provavelmente Paulo, que aquelas cerimônias do Antigo Testamento eram as sombras, a representação do que haveria de vir. Cada vez que o sacerdote degolava uma vítima ali, estava representando o Cristo que haveria de vir. Uma vez que Cristo veio, em linguagem teológica, a gente diz que o tipo cumpriu o antítipo, tá certo? Ou seja, aliás, o antítipo cumpriu o tipo. O tipo é o Antigo Testamento, o antítipo é aquele que cumpre. Não precisa mais, porque aqueles sacrifícios ali do passado era uma forma didática de Deus mostrar para o povo a vinda do Messias e o que custaria o seu sacrifício. Agora, uma vez que ele veio, não preciso mais degolar mais. Por outro lado, eu tenho uma lei cerimonial a cumprir. É mesmo, Rodrigo? Uma lei cerimonial não acabou? O que é a Santa Ceia? Responda para mim. O que é o batismo? Se não uma lei cerimonial. Quem viveu na época de Moisés, sacrificava o cordeiro. Quem vive no meu tempo, toma a Santa Ceia. Sacrificar o cordeiro salvava alguém? Não. Tomar Santa Ceia salva alguém? Também não. Sacrificar o cordeiro apontava simbolicamente para o Cristo que haveria de vir. Tomar a Santa Ceia aponta simbolicamente para o Cristo que veio e voltará. Só isso. Guardar as cerimônias do Antigo Testamento apontavam para o Cristo que vai vir. Circuncidar, por exemplo. O judeu circuncidava para marcar aquele que haveria de vir. Eu me batizo para marcar aquele que veio e voltará. A aliança do outro era a circuncisão, a minha é o batismo. Mas a circuncisão não salvava. O batismo também não. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Olha, é a primeira vez que eu conto isso em rede, hein? Mas eu tive que fazer terapia para contar isso aqui. Poucas pessoas sabem disso. Eu estava numa clínica tratando da minha depressão. Eu estava numa depressão tão severa, tem coisa que eu tenho dificuldade de acreditar que é coincidência. A médica que me recebeu ali, a psiquiatra, eu não tinha condição de ficar naquela clínica. Problemas particulares, pessoais, que me afundaram, eu já tinha o gatilho. Entendi. Porque todo mundo tem seus traumas desde a infância. Claro. A minha infância foi uma pocilga emocional, que o lar que eu tive, meu amigo, por favor, minha mãe dormia com faca debaixo do travesseiro, punhal, falando que ia matar meu pai. Imagina você escutando isso com 6 anos, 7 anos de idade. O meu irmão tem o cóccix quebrado até hoje, violência doméstica. E meu irmão que já morreu, ele vivia falando que ia me matar. Você tá entendendo? Então, quer dizer, eu cresci num ambiente tóxico. Nossa, mãe, toxiquíssimo. Você nem sei se existe essa... Aí, então tudo isso aí já te predispõe. Claro. Porque tem uma hora que mistura tudo. Entendi. Vira uma salada de fruta. Você já nem sabe mais por que tá doendo. Sabe o que é você ajoelhar, querer orar e só chora? Eu não queria viver. Eu perdi a ligação com a vida. A verdade foi essa. Deus conhece os corações. Deus estava comigo ali, mas eu estava anestesiado pela dor. Aí, quando eu cheguei, eu fui saber disso depois. A médica que tinha que assinar para eu ficar lá, chamaram a psiquiatra. Ela foi lá, ela nem me conhecia. Ela não me conhecia. E ela sabia que eu não podia estar lá. O outro médico que estava falou assim, ele não pode ficar aqui não tem condição técnica de recebê-lo, porque se eu me matasse ali dentro, imagina. E ela sentiu uma voz que falou com ela assim, cuida dele. Médica, não estou falando de ninguém provinciano, não. Inteligentíssima. Fez mestrado no Unicamp, muito genial. Nossa, a Natália tem uma cabeça extraordinária. Eu fui saber disso tudo posterior. Ela mesma, como médica, ela falou assim, mas você vai arriscar o seu CRM se ele ficar aqui, acontecer alguma coisa? Vou. Mas eu senti que é para deixar ele aqui e cuidar dele. Nem ela sabe o que ela fez. Sabe? Ela assinou e eu fiquei lá. Ela responsabilizou. Eu tava lá em tratamento. Mal. Um belo dia eu ia fazer uma besteira.
Eu peguei uma corda